Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Matt Murdock. Não, pera, eu falei meu nome. Eu sou Daredevil. Eu sou o Daredevil. Eu vim aqui hoje contar pra vocês o que eu achei da temporada da minha própria série. Gente, eu ia até tentar fazer um vídeo inteiro com isso, mas impossível. Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei, né? Meu veredito, minha crítica, meu review, ou sei lá como que você chama, da terceira temporada de Demolidor, que é uma série de parceria da Marvel com a Netflix, que foi a primeira série dessa parceria entre Marvel e Netflix e a carro-chefe das outras séries que saíram depois. Foi Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Justiceiro. Demolidor foi a primeira delas, chegou a terceira temporada dia 19, se eu não me engano, uma ou duas semanas atrás aí. Eu assisti todos os 13 episódios da terceira temporada e vim aqui contar pra você o que eu achei, como é que foi e se vale a pena assistir. Se você ainda não viu, relaxa que não vai ter spoiler. Vai ter, mas lá no final do vídeo só eu vou avisar antes, então, mano, relaxa, pode assistir aqui de boa e aí você decide se vai assistir ou não, ou se você já assistiu, se você concorda comigo ou não. E só pra situar, ainda caso você ainda não saiba, uma pequena curiosidade, essa terceira temporada ela foi baseada no arco ali das edições dos quadrinhos chamado A Queda de Murdock, que tiveram 4 edições, que foi do Frank Miller. E aí o que acontece nesses quadrinhos, nesse arco? Vou falar muito por cima porque eu não li, mas eu fui atrás pelo menos pra dar uma lidinha, que é quando o Matt Murdock, ele tá passando por algumas crises de fé, alguns conflitos internos entre o Matt e o Demolidor, que é a persona de herói dele, né, que é quando ele se veste pra combater o crime e tal, e ele pessoa como advogado. Essas duas personalidades dele estão em conflito interno, ele não tá mais querendo ser um Demolidor, e o nome dele também começa a ficar meio sujo na boca das pessoas e tal, não sei o que, por causa de algumas coisas, e é isso que acontece lá nos quadrinhos, e foi exatamente isso que foi adaptado aqui nas HQs. Óbvio que tem muitos detalhes que são diferentes pra caramba, mas não importa porque na série também foi muito bom. E o que aconteceu, mano? Nessa terceira temporada, ela começa depois do final dos Defensores, sabe? Do 8º episódio dos Defensores, só teve uma temporada. E lá no final, um prédio cai em cima do Demolidor e da Elektra, e aí só mostra um pouquinho, uma cena bem pequenininha lá do Demolidor com uma faixa na barriga e tal, que ele sobreviveu à queda do prédio. E aí a partir daí que começa a terceira temporada, ele tá sendo cuidado lá e tal, mostra como que ele saiu, mostra quem que achou ele, que foi o pessoal lá da igreja que ele passou a infância, depois que perdeu o pai, e aí mostra ele sendo cuidado, se recuperando e tal, não sei o que. E esses conflitos internos, porque, mano, ele começa a achar, todo mundo deu a Elektra como morta, ela nem aparece nessa terceira temporada, isso não é spoiler, porque ela já não tava escalada mesmo pra essa temporada, e aí ele começa a achar que ela morreu e tal, né, porque tudo indica que aconteceu isso, e ele começa essa crise de fé, sabe, tipo, caramba, tento fazer tudo certo, tal, as pessoas continuam morrendo ao meu redor, o que eu faço, tal, não sei o que, cansei de ser o Demolidor, não vou mais ser, e também vou me afastar de todo mundo, porque todo mundo próximo de mim morre e tal, não sei o que. É mais ou menos essa a premissa do que tá acontecendo com o Matt Murdock, esses conflitos que ele está enfrentando nessa terceira temporada. E em simultâneo ali, né, o Fog e a Karen tentando aceitar que o Matt Murdock provavelmente morreu, porque o prédio caiu em cima dele, depois eles não tiveram mais notícias, porque o Matt Murdock tá afastado e tal, então eles não tiveram mais notícias, acharam que ele morreu, estão tentando seguir em frente, mas ao mesmo tempo eles têm esperança de que ele tá vivo ainda e tal, então fica meio que esse conflito entre eles também tentando aceitar a perda do Matt. E, obviamente, temos aí também o arco do vilão, Wilson Fisk, que voltou maluco, finalmente também tivemos aí, né, a introdução do verdadeiro apelido dele lá nas HQs, que é o Rei do Crime. Tivemos esse apelido dele na série dessa vez. E muito mais caracterizado também, muito mais parecido, muito mais foda, eu achei também. Mano, que ator, velho. Nossa senhora, que ator. E aí, não sei se você lembra muito bem, mas lá no final da primeira temporada ele foi preso, né? Ele apareceu na prisão ainda na segunda temporada. E na terceira, agora o que acontece? Ele começa a fazer meio que uma delação premiada, né? Entregar algumas pessoas. E por causa disso, por causa de alguns favores lá que ele pede pro FBI e tal, não sei o que, né? Umas coisas que eu não vou ficar falando muito bem aqui. Só que ele começa a ser ameaçado dentro da cadeia. Aí eles dão prisão domiciliar pro Wilson Fisk continuar entregando pessoas. Então ele sai da cadeia, mas fica em prisão domiciliar. E muita gente vai contra isso. Inclusive o Matt Murdock começa a voltar a se vestir de Demolidor com a roupa dele original, né, que é aquela preta, aquela máscara que eu fiz aqui no começo do vídeo. Ele começa a usar essa roupa pra tentar deter o Wilson Fisk, e o Fog e a Karen Page tentando do jeito deles ali, de um jeito legal, né, dentro da lei, tentar colocar o Fisk de volta na cadeia. E é mais ou menos isso o arco dessa terceira temporada. Então eu vou fazer um breve resumo do que eu achei dessa terceira temporada, tá? De novo, sem dar spoilers e tal, e depois eu vou entrar um pouco mais específico em cada assunto pra falar por que eu gostei, fechou? A primeira coisa que é a mais óbvia, mano, que voltou às raízes, tá ligado? Ele com o uniforme antigo e tal, e todas as motivações de ele usar esse uniforme, tudo que isso representa dentro da série, né? De voltar
voltar ao que era o começo, ao que foi o que deu certo na primeira temporada, a segunda foi meio criticada e tal. Então eles voltaram a essas raízes, tanto da personalidade dele, quanto das coisas que ele vai aprendendo, quanto das coisas que ele precisa enfrentar, quanto do uniforme. Enfim, essa terceira temporada também foi muito violenta, mano, sensacional, velho. E de novo, eu tô exaltando violência em série, mas por quê, mano? Não é porque eu gosto de violência na vida real. É porque é uma série de ação, uma série de ação precisa ter violência. E a violência de Demolidor, mano, é sensacional. As coreografias de luta foram muito boas e muito bem fundadas também, o que é importante ressaltar. Porque não é aquela violência gratuita, sabe? Tipo, vamos colocar muito tiro, muito sangue, muito soco, pessoas morrendo de graça aí na tela de todo mundo só pra, né, justificar os milhões investidos. Não, mano, tem toda uma história por trás que chega naquele ponto da treta pra poder justificar, sabe? Então a ação é um complemento do drama que se passa pela terceira temporada. Ela foi muito mais profunda, sabe? Com diálogos, com pensamentos e reflexões. Ela foi muito mais profunda do que as outras duas, que já tinham sido boas, pelo menos pra mim. E aos pouquinhos a gente foi vendo, né, esses conflitos internos, essa crise de fé do Matt Murdock, todo o arco dele, todo o arco do Wilson Fisk. A gente viu o arco da Karen Page também, tentando confrontar algumas coisas do passado. O Fogg sempre otimista, sempre acreditando no sistema. Então cada um do seu jeito, o Wilson Fisk tentando sair da prisão, né, todo com o planejamento dele ali pra conseguir finalmente se libertar, voltar pro mundo do crime. Então cada um com o seu arco foi indo com calma, foi indo aos pouquinhos e tudo se encaixou no final de uma forma incrível, surpreendente, sensacional, emocionante e demais. Então, mano, essa terceira temporada pra mim foi impecável. E aí quando eu terminei o último episódio, velho, eu só tinha dois pensamentos na minha cabeça. Mano, eu preciso ver de novo todos esses episódios dessa terceira temporada. E o outro pensamento era, mano, quando que vai chegar a quarta temporada? Porque eu preciso da continuação dessa série, que ela é muito foda. Era só essas coisas que passavam pela minha cabeça, mano. E não tem confirmação na quarta temporada, mas também não tem negação. Aí cancelaram o Luke Cage, cancelaram o Punho de Ferro. Eu tô com muito medo de cancelar o Demolidor, mas eu acho que não, mano, porque, nossa, foi muito boa, velho. Não tem do que criticar essa terceira temporada de Demolidor. Outra coisa que a gente tem que elogiar também é que ela foi muito mais pé no chão, sabe? Não foi alienígenas, não foi ninjas que não morrem nunca e que ressuscita e que não sei o que. Não teve nada disso, sabe? Foi um criminoso que tava querendo, que foi preso, que tava querendo sair, tomar conta da cidade ali de Hell's Kitchen. Um humano qualquer que não tem nenhum tipo de poder, ele só é muito inteligente, muito forte, porque ele é grande. E mal, só. E aí tem algumas pessoas que são boas, que não necessariamente têm superpoderes, além do Demolidor, né? Porque ele tem um senso mais apurado, mas também não é, nossa, um Superman, né? Não é imortal, ele é um humano como outro qualquer. E então, tipo, ele é muito pé no chão, sabe? É uma coisa que poderia acontecer em qualquer lugar. Tirando o fato da supersensibilidade e tal, mas isso foi um detalhe na série. Um detalhe na série, que poderia muito bem ter sido excluído e a série continuaria sendo tão foda quanto foi. Então, tudo bem que isso interfere em alguns momentos ali, mas mesmo assim, todo da série, mano, ela é muito pé no chão, velho. É muito negócio que, tipo, caramba, isso poderia estar acontecendo na minha cidade. É importante ressaltar que essa temporada, ela também foi classificada aí como imprópria pra menores de 18 anos, mano. Tamanha a violência que teve, tamanha a realidade, a obscuridade, a profundidade desses episódios. E só pra fechar aqui, antes de eu começar a me aprofundar um pouco mais, a gente teve a apresentação de dois novos personagens aí, que foi o Ben Poindexter, né, dois principais, pelo menos. O Ben Poindexter, que ele é um agente do FBI e tal, e que vai futuramente se tornar um mercenário. O mercenário, ele é um personagem das HQs, ele não adquiriu esse nome ainda na série. Só que lá nas HQs e na série também, o que acontece? Ele, mano, ele transforma qualquer coisa em um objeto mortal. Porque ele tem uma mira muito boa. Ele pega, não precisa nem saber, um chinelo. Tipo, sabe aquela mãe que tá com o chinelo acerta de longe? Se ele fosse sua mãe e te acertasse com o chinelo, ele te matava. Porque ele consegue colocar a força e a pontaria boa o suficiente pra acertar bem no, sabe, no nervo do seu cérebro, que provavelmente vai te matar. Mano, ele é muito calculista. Por exemplo, com uma arma, se ele estiver te vendo, você estiver protegido, tem um muro, mas ele sabe que tem um outro muro aqui, ele vai fazer um ângulo da bala pra ela ricochetear nesse muro daqui pra dar a volta no outro muro e bater em você, sabe? Ele consegue calcular esses ângulos assim pra ricochetear as coisas, pra atacar. Ele tá com uma bola que bate ali, em cima e cai na cabeça da pessoa, sabe? Ele tem uma mira e uma força incrível e pensa muito rápido também, e é uma das habilidades do mercenário, que provavelmente vai ser usada na próxima temporada, caso tenha. Mas que, é claro, a habilidade já mostrada nessa terceira temporada, foi um personagem, e não é só isso, sabe? Ele é muito mais profundo, porque ele teve uma infância muito conturbada, sabe? E aí tem um monte de coisas que aconteceram com ele, um monte de coisa que acontece até hoje, e toda essa pressão psicológica e todos esses dilemas que ele passa, mano, ele é um personagem muito profundo, muito bem construído, e o ator
foi incrível dando a vida pra esse personagem, mano. Incrível. Então foi uma ótima coisa, foi uma ótima acrescentação, nem existe essa palavra, foi uma ótima acrescentação pro elenco aí da série. E outro personagem aí que a gente teve também foi o Nadim, né, o Ray Nadim, que ele também é um agente da FBI, só que ele é um cara mais comum, né? Ele sabe brigar, ele sabe atirar e tal, mas ele é um agente comum, só que ele tá passando por muitos problemas na família dele, né, por dinheiro, um monte de coisa, e aí ele começa a querer casos grandes pra conseguir subir no FBI, conseguir ser promovido, que ele tá tentando e não tá conseguindo, pra finalmente dar uma vida melhor pra família dele. E aí ele consegue ficar responsável pelo caso do Wilson Fisk, consegue umas delações, consegue umas prisões importantes e tal, e começa a cuidar de todo esse caso, por isso que ele é envolvido toda nessa história. Então é basicamente isso, o resumão dessa terceira temporada, tudo que eu achei, mano, foi incrível, os novos personagens antigos foram todos muito bons, eu não tenho uma crítica negativa até aqui. Agora eu vou me aprofundar um pouquinho na direção dessa terceira temporada, porque eu não vou falar nada muito técnico, até porque eu não sei termos técnicos, eu não sei analisar, nossa, o diretor teve um quê de Alfred Hitchcock, não sei, não manjo dessas coisas ainda, um dia eu vou estudar. Mas ela foi muito legal, sabe, porque ela soube respeitar o tempo da série. Eu vi algumas críticas falando que, os diálogos são desnecessários, demora muito pra começar a ação, não sei o que. Mano, essa pessoa que assiste muito filme não pode analisar a série. Porque a série tem todo esse cuidado com detalhes, sabe? Com se aprofundar em cada personagem, em cada história, no psicológico daquela pessoa. Por que ela tá tomando aquelas decisões? Por que ela se envolveu com aquela coisa? Por que ela pensa desse jeito? Sabe? A série consegue aproveitar todos esses momentos, consegue ir com mais calma. Óbvio que tem algumas séries que demoram demais, tem umas séries que vai rápido demais, atropela tudo, a gente não consegue acompanhar. Mas essa temporada do Demolidor, que inclusive foi um showrunner novo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele conseguiu respeitar o tempo certinho, sabe? Ele desenvolveu o primeiro arco do Matt Murdock, ele aos pouquinhos, ao mesmo tempo ele foi desenvolvendo do Wilson Fisk, que a gente não sabia muito bem qual que era a intenção dele ainda. Aí a gente viu a Paige, também a Karen Page, desenvolvendo o arco dela ali no boletim. Aí a gente viu o Fogg também ali com a nova profissão dele de advogado, ganhando mais dinheiro, trabalhando para as pessoas mais importantes. Então, aos pouquinhos, cada história foi desenvolvendo até que quando chegou mais pro meio do final da temporada, as histórias começaram a se juntar mais, começou a fazer mais sentido, a gente começou a entender muita coisa que não tinha entendido no começo, começou a concordar ou discordar de algumas decisões. Então, sabe, foi aos poucos, mas foi no tempo certo, o timing. Nossa, mano, eu tô muito puxa-saco dessa série nessa temporada, mas foi um timing perfeito. Foi um gráfico, se tivesse um gráfico de tensão e de importância e de coisas boas, foi um gráfico gradativo pra cima, sabe? As coisas foram começando calmas e tal, foi evoluindo até chegar no ápice nos últimos episódios ali. Então, mano, não tenho o que criticar aqui, a direção foi incrível. E, inclusive, em toda essa história, em toda essa linha do tempo aí que foi criada nessa temporada, a gente conseguiu conhecer um pouco mais da infância do Matt, né? De tudo que ele viveu lá na igreja, tudo que ele passou na infância, sobre o pai dele, sobre a mãe dele, a gente conheceu mais coisas. E da Karen Page também, né? A gente viu, não a infância dela, mas viu um pouco do passado, da época da faculdade, como que ela largou a faculdade de letras, o que aconteceu com a família dela, tal. A gente se aprofundou mais na vida dela também, a gente conheceu mais ainda da família do Fogg, sabe? Então a gente conseguiu se aprofundar muito na história dos personagens, conseguiu estar mais próximo deles. Mano, esses 3 episódios foram uma imersão, eu não conseguia pensar em nada. Eu não conseguia assistir tudo em um dia, mas quando eu não tava assistindo, eu tava pensando em Demolidor, de tão imerso que eu estava nesses episódios. Fogg e a Karen, eles estavam meio que trabalhando juntos, só que eles têm um contraste muito grande, porque a Karen, ela tava muito mais ousada, muito mais tipo, mano, vamos lá, vamos dar cara a tapa, vamos tentar, vamos atrás que a gente vai conseguir arrancar alguma coisa da verdade. Já o Fogg, não, gente, calma, vamos com calma, a gente tem que pensar antes de dar o passo, vamos seguir as leis e tal, não sei o que, tudo certinho, porque vai dar certo, confiando no sistema e tal. Então era um contraste muito grande entre os dois, mas foi uma parceria que deu certo. Outra coisa óbvia que não tem como não analisar são as coreografias, as lutas, mano, não tem, eu tô muito puxa-saco dessa temporada. Só que as cenas foram tão boas, velho, e eu gosto muito das cenas de luta de Demolidor desde a primeira temporada, e nessa terceira foi mais presente ainda, que é a coisa que eu mais gosto nas cenas de luta é a proximidade com a realidade. A gente vê várias outras séries aí de luta que tem muita ação, às vezes fica tipo 10 minutos as pessoas lutando, um monte de gente contra um monte de gente, e quando termina tá todo mundo de boa, no máximo um sanguinho aqui, ou tem algumas até que zoa bastante a cara, fica a mão também sangrando e tal, mas tá todo mundo de boa. Termina a luta, vai embora, ou morre, sei lá, ou fica lá no chão estirado porque desmaiou, mas de boa. Em Demolidor não, velho, dá 1 minuto ali, 30 segundos de luta, o pessoal já tá cansado de bater, cansado de apanhar, porque é um negócio que exige do seu físico. E quem assiste o UFC sabe, faz tempo que eu não assisto, mas na época que eu assisti eu via caras no primeiro round já morrendo de cansaço, porque bate o cansaço, sabe? Principalmente porque quem não fica treinando
treinando todo dia, mas até pra quem treina é cansativo. E a gente vê isso nos personagens da série, do Demolidor. Principalmente o Matt mesmo, porque ele nem se recupera direito. Ele tá todo arregaçado, ele vai lá, toma um banho, troca de roupa e vai combater o crime de novo. E aí ele começa a bater nas pessoas, mas chega uma hora, depois de 3, 4 socos ali, depois de uns 15 segundos de trocação de soco ali, quando ele dá o soco, ele já, joga o peso do braço. Você sente o peso do soco mais pelo, realmente, peso do braço, literalmente, do que pela força que ele tá colocando no soco. E você consegue ver isso tanto nele, quanto nos vilões e tal. Ele se levantando com dificuldade, se apoiando nas coisas, pegando objetos pra bater, porque ele já não tá aguentando mais levantar. A gente vê esse cansaço na cara dos personagens e é muito foda, porque é muito real, sabe? Me deixa muito mais próximo, muito mais imerso. E eu acredito na luta que tá acontecendo ali. Eu sinto a dor, eu sinto o cansaço de cada personagem. E outra coisa foda também que eu preciso muito comentar aqui com vocês é que, pra quem já tá aí acostumado com as séries da Marvel com Netflix, sabe que tem a famosa cena do corredor, que é sempre um corredor mais fechadinho e tal, e fica meio que em plano sequência, uma câmera acompanhando e tá tendo uma luta ali, normalmente dura 1, 2 minutos, tudo em uma cena só, né, que sempre fica sensacional. Pra quem não sabe o que é plano sequência, sabe quando tá tendo uma cena, normalmente é de ação, mas às vezes pode acontecer de uma pessoa andando, ou de um diálogo e tal. É só uma câmera, quando não tem cortes. Porque quando tem uma cena de luta, o cara tá batendo, aí tem uma câmera aqui focada nele dando soco. E depois a câmera foca no cara apanhando, sabe? E aí depois foca na câmera lá em cima e tal. Fica trocando toda hora de câmera. Em plano sequência, não. É uma câmera só que ela fica se movimentando. O cara corre, a câmera acompanha ele correndo. Aí o cara vai pra longe, a câmera aproxima. O cara vem pra perto, a câmera vem. Vai pra cima, gira. E você consegue ver o cenário do lado, consegue ver toda a parte do cenário, sabe? Mano, plano sequência é um bagulho muito foda e difícil de ser feito. Porque se a cena tem 3 minutos, chega a 2 minutos e meio, alguém erra, tem que voltar e fazer a cena tudo desde o começo de novo, sabe? É difícil de acontecer, mas quando sai, fica muito foda. E isso é muito presente em todas as séries da Marvel com a Netflix. Só que nessa terceira temporada eles foram além. Fizeram uma cena de 10 minutos de plano sequência, mano. 10 minutos com direito a lutas de corredor. Não foi 10 minutos de luta, mas teve várias coisas. É uma cena do 4º episódio, se você for lá assistir, não sei se você já assistiu, mas só o que eu posso falar é que ele tava na prisão e precisava sair de lá, o Matt. E aí ele começa a sair e vê umas pessoas pra bater nele, os presos. E ele começa a bater nos presos e tal, e começa a mó treta e a câmera começa a acompanhar, em plano sequência, ela vai acompanhando. Aí ele sai dessa treta e começa a andar por um corredor, a câmera vai acompanhando. E aí depois ele começa outra treta. E a câmera continua ali, sabe? Não tem nenhum corte, nenhum. E aí ele treta ali também, depois sai, aí tem um puta diálogo de uns 2, 3 minutos e a câmera sempre acompanhando, e aí vira na cara de um, depois vira na cara do outro. Você vê o movimento da câmera. E depois ele sai dali, encontra outras pessoas, as pessoas lutando contra as outras, e tá tendo uma treta, ele começa a apanhar e bater em todo mundo também, e tá mó cansado e se arrastando pelo chão, e a câmera vai acompanhando, sabe? Fica 10 minutos sem um corte, mano. E essa cena ficou incrível, mano. Agora, fica pensando, 10 minutos. Imagina se no último minuto da cena alguém erra. Aí tem alguém dá risada, sei lá. Mano, tem que voltar tudo, velho. Fazer os 10 minutos tudo de novo, é muito cansativo. Mas ficou muito boa. Eu não sei quantos eles erraram, mas eu sei que nessa que eles acertaram ficou foda. E eu tô falando várias vezes aqui que a violência que é muito explícita, tá muito, né, visível, violência gráfica e tal. Só que, mano, tem um negócio que ficou, uma frase que eu consegui resumir bem, que eu vi em outros lugares também falando, mas que eu acho que resume bem, é que essa terceira temporada de Demolidor, ela não é uma série de ação, uma série violenta que por acaso tem um drama. Ela é uma série de drama, de suspense, que por acaso tem ação. Tem bastante ação, tem muita luta, tem muita violência. Mas é uma violência que complementa o drama, não é o drama que complementa a violência. Entendeu? Não é aquela série que, vamos pôr violência pra todo lado e vamos colocar uma história por trás. Não, é uma história muito foda que tem uma violência por trás e que quando tem é sensacional e muito bem aplicada. Então cada gota de sangue que você vê espirrando tem um porquê, tem um motivo, tem uma justificativa que, sabe, que, mano, isso aconteceu por causa disso, sabe? Não tem nada gratuito, nada acontece por acaso ali. Nenhuma cena de luta acontece simplesmente pra te dar um pouco de violência na série. Isso é muito foda. E é tão foda que a violência começa antes da luta em si. Porque a gente vai ficando tenso, a gente sabe que a luta tá se aproximando. Ou quando não tem uma luta, a gente sabe que existe o risco da luta começar, existe o risco de dar uma merda, existe o risco de alguém morrer, de alguém se ferrar muito. E a tensão começa, aquela pressão psicológica de quem tá assistindo. E eu acabei de perceber que tô sem óculos. E eu vou terminar o vídeo com óculos, porque eu fico muito estranho sem óculos. Então a gente sente tudo isso, sabe? Mesmo quando não tem violência em cena, a gente sabe que existe o risco da violência a qualquer minuto, mano. Isso é muito foda. Toda a tensão que a série te dá. E aí quando a luta acontece, sabe aquele ali que fala,
aconteceu, agora as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas, mas também não é uma coisa que dura muito, porque a tensão começa logo em seguida de novo com as outras cenas. E comentar um pouquinho também, né, já falei um pouco de cada personagem, mas do Wilson Fisk, eu preciso comentar que, mano, ele foi incrível nessa temporada. Tem algumas coisas que parece que ele força um pouco a voz, o jeito de falar, de se impor e tal, parece que é pra tentar dar um pouco de medo, mas mesmo assim, passa um tempo e você começa a acostumar que aquilo faz parte do personagem, que aquele é ele é daquele jeito, sabe? Então, quando ele tá meio nervoso, ou às vezes nem nervoso, quando ele quer se impor alguma ideia, ele fala um pouco mais grosso, fala meio pausado, parece que ele perde a respiração na hora de falar, inclusive, mas é uma característica do personagem, a gente acaba acostumando. Só que, mano, ele é muito foda porque ele é muito inteligente, mano. Ele é muito inteligente. Tudo que as pessoas pensam, ele já pensou, sabe? Sabe aquele vilão que tá sempre à frente, parece que é quase impossível de derrotar? É ele nessa temporada. Ele foi sensacional, mano. E tudo que ele executou durante essa temporada. E também preciso elogiar uma cena que teve de flashback, mano. Falando um pouco da infância de um personagem, mano. Que ele passou por muita coisa e tal. Só que o flashback, ele é tipo assim, é uma pessoa que tá lendo a história da infância de uma outra pessoa. E essa pessoa tá em uma sala de um apartamento. E aí quando ela começa a ler, é como se a cena estivesse passando na cabeça dela, mas na verdade não tá passando na cabeça, tá passando ali na sala. Então, por exemplo, ela tá lendo da infância de uma pessoa jogando beisebol. Não aparece a criança num campo de beisebol, não. Aparece a criança vestida de coisa de beisebol, jogando beisebol ali na sala, sabe? Mas é uma lembrança, tem um jogo de cores diferente, então você sabe que é uma lembrança. E a pessoa começa a acompanhar, começa a enxergar aquilo que ela tá lendo na frente dela e a gente começa a acompanhar junto. Mano, que cenas lindas, e aí passa, tipo, é uma criança, depois é um adolescente, depois já tá um pouco mais adulto, mas todas as lembranças acontecendo ali na sala, só que ambientada fora da sala. Eu não sei muito bem explicar, eu sei que, mano, foi incrível essa cena, durou uma cotinha assim, mas foi sensacional, de verdade, e foi um negócio muito bem feito na série. E por último também comentar aqui, né, o catolicismo, né, da série, mano, bem rapidinho aqui, porque vocês sabem, quem já me conhece faz um tempo, eu sou católico, e o Matt Murdock também é católico, o personagem, né, das HQs, ele é muito católico, e isso ficou muito mais profundo nessa terceira temporada também. E é uma identificação com quem já é anos católico, todo mundo passa em algum momento da vida por um momento de crise de fé, de questionar Deus, de por que essas coisas estão acontecendo comigo, eu tô fazendo as coisas certas, e as coisas boas não acontecem, e nunca dá certo, você não tá me ouvindo, você é mal, e você tá seguindo outros planos, e não é isso que eu quero pra minha vida e tal, não sei o que. Sempre tem esses questionamentos na vida, em algum momento da vida de um católico, ou de cristão no geral, não sei. E é exatamente o que acontece na série, sabe? Ele tem um aprofundamento na religião que é importante pro personagem, porque ele, como herói, né, o Matt Murdock, o Demolidor, ele não mata os vilões por dois motivos. Um, porque matar é pecado, né, então entra aí no que ele acredita, na religião, na fé dele. E dois, porque, segundo o catolicismo, todo mundo tem direito a uma segunda chance, a se redimir, a se arrepender e ter uma vida nova a partir dali, começar a fazer coisas boas. Então, ele não mata ninguém pra dar uma segunda chance pra esses vilões, sabe? Então, aquilo faz parte da personalidade dele. Então, a religião tem tudo a ver com ele, é muito importante na história do personagem, e ela é bem aprofundada e muito bem representada também, tanto pelo personagem, né, pelo Matt Murdock, pelo ator ali, que faz uma crise de fé excelente, todos os questionamentos que a gente já fez na vida, ele faz ali e tal. Muito bom, não tenho o que reclamar, mano. Então, velho, incrível. Foi muito fiel à fé católica, pra mim também, sem colocar nenhum defeito nessa parte. Então, só pra fechar aqui, mano, pra concluir tudo pra vocês, o que foi essa terceira temporada de Demolidor? Foi uma temporada incrível, foda, que só faz, sabe, justiça a tudo que já falamos de Demolidor na primeira e na segunda temporada. Ela se reencontrou, ela foi através das suas raízes, buscou coisas muito importantes para o personagem, ficou ainda mais fiel aos HQs, a tudo que o personagem já apresentou nos quadrinhos, e para os fãs apenas da série também foi um prato cheio, foi muita coisa, todos os personagens, vilão, personagem principal, personagem coadjuvante, todo mundo foi importante pra série. Ela foi muito boa e pode-se dizer que ela foi realmente uma série de drama com violência, não uma série de violência com drama. E ela funciona tão bem, mas tão bem, que ela nem precisava ser série de herói, sabe? Se fosse apenas um cara que aprendeu a lutar, que sabe lutar muito bem e tal, não tem os sentidos aguçados, mas que ele luta muito bem, e tem o Wilson Fisk que é o vilão, e os outros personagens, a Paige, o Fog e tal, e ele fosse advogado, ele tivesse cansado, fosse católico, não precisava ser herói, ele podia ser um cara qualquer, podia ser só um lutador. A série ia funcionar exatamente da mesma forma, ia ser tão boa quanto já foi, porque ela funciona sem precisar do rótulo de série de herói pra dar certo, sabe? Sem precisar do rótulo, eu sou da Marvel, eu sou um herói que tem superpoderes, por isso que eu sou foda, por isso que minha série é foda. Não, a história da série é foda. Por acaso tem um herói ali no meio. Vale muito a pena assistir. Se você ainda não viu, corre lá na Netflix, assiste a terceira temporada de Demolidor, e aí depois você volta aqui e continua o vídeo, porque a partir daqui eu vou comentar apenas umas pequenas coisas aí que tiveram no final, algumas coisas importantes, então pra não te dar spoiler,
pode encerrar o vídeo por aqui, só vai lá assistir depois volta. Deixa seu like e comenta aqui pra mim se você ainda não assistiu, se você tá indo lá assistir por causa desse vídeo, fechou? Obrigado, valeu, e a partir daqui vai ter spoiler, por sua conta e risco, hein? Mas pra você que já assistiu a série, mano, vamos comentar algumas coisas aí, rapidão. Enquanto eu estiver falando, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa terceira temporada. Foi muito boa? Faltou alguma coisa que eu não falei ainda, mas que foi muito foda, que você gostou? Deixa aqui nos comentários ou algo que você discorda de mim também, que você não gostou, o que eu não falei, mas você não gostou mesmo assim. Deixa nos comentários. Eu só queria comentar 3 momentos dessa terceira temporada rapidinho. O primeiro é que, mano, na hora que o Matt Murdock escuta a irmã Maggie orando, falando: Jack, por favor, não deixe que nosso filho acabe igual você. Um bagulho assim. Mano, minha mente explodiu, que eu fiquei 30 segundos parado sem saber o que pensar. Eu falei, mano, eu não acredito, porque é uma coisa que eu realmente não tava esperando. Nunca sequer passou pela minha cabeça que nem que a mãe dele tava viva, quanto mais que era ela, sabe, uma freira. Mano, nossa, minha mente fez, juro, minha mente fez assim, ó. Na hora, mano, foi, cê é louco. Eu queria saber o que vocês pensaram nesse momento. Deixa aqui nos comentários, rapidão. Segunda coisa que eu quero comentar. Que cena foda da briga entre os Demolidores, né? Que é o Dex e o Matt. Mano, a primeira vez que eles se encontram lá no boletim, principalmente, mano. Os dois brigando pra caramba, bate aqui, joga pro outro lado e joga pro outro. Mano, 2 Demolidores, velho. Nossa, que treta foda, mano. Que foda. Que momento de se ver série, sabe? Eu vivi pra ver uma cena dessa, mano. Nossa, que cena bem construída, que cena bonita, que cena bem feita, que cena formosa. Mano, que luta, velho, que luta. Me fala aí se você gostou tanto assim quanto eu, se você ficou tão empolgado nessa cena quanto eu. Deixa aqui nos comentários. E por último, a cena final, mano. A treta final, que foi o Dex, o Matt e o Fisk. Caralho! Não tem como não falar um palavrão nessa, mano. Me desculpem. Porque, mano, quando começou o último episódio, o Matt descobriu sobre a Julie, que ela morreu, quem ela é e tal. E o que já passou pela minha cabeça? Ah, mano, tiver lá no finalzinho, o Dex vai estar protegendo o Fisk, aí ele vai contar, e o Dex vai começar a bater no Fisk, aí vai ficar os dois contra o Fisk e vai ficar mó sem graça. Tipo, já ficou muito previsível, já tava achando que o final ia ser uma bosta. Só que aí ele contou, tipo, tava no começo do último episódio ainda. Aí o Dex foi atrás e tal, não sei o que, começou a ir atrás. Eu falei, ah, mano, mesmo assim, né, vai ficar os dois batendo no Fisk? Não! Me surpreendeu muito, porque foi tipo cada um por si. O Dex ia bater no Fisk, só que aí o Demolidor não deixava, porque o Demolidor queria bater no Fisk, né? O Matt queria bater no Fisk. Mas aí o Fisk batia nos dois, batia em um, depois batia no outro. Só que aí o Dex ficava puto porque o Matt travava ele, aí ele queria bater no Matt também, aí o Matt também batia nele, aí o Fisk batia no Matt, aí o Matt batia nele, que batia no um, batia no outro. Aí o Dex tentava bater na Vanessa, o Demolidor ia lá e protegia, depois ia e batia nele. Ficou tipo cada um por si, tá ligado? Ficou uma pancadaria muito louca, mano. Que luta, velho. Como é que fizeram a coreografia dessa luta? Foi muito foda. Mas, mano, na hora que eu fiz, que pegou o Dex no colo, saiu correndo, coisou a espinha dele, mano. Ah! Ali na quina, na coluna, mano. Quebrou a espinha do Dex. Nossa, eu dei um grito de dor, mano. Eu falei, nossa, mano, que eu senti o estralo nas minhas costas. Que deve ter doído muito, mano. Óbvio que é ficcional e tal, mas imagina, velho. Nossa, mano, aquela cena foi foda. Aí depois continua a treta entre eles dois, entre o Matt e o Fisk, os dois batendo pra caramba, só que aí o Matt finalmente ganha e começa a dar muito soco na cara dele. E aí o Fisk começa a falar, vai, me mata e tal, não sei o que. Ele, não, porque é isso que você quer. Porque você vai ser preso, você vai passar o resto da sua vida sem a Vanessa, e vai passar o resto da sua vida sabendo que eu te venci, e que o povo de Hell's Kitchen não te ama, e que você vai ficar sozinho e tal, não sei o que, e vai ficar sabendo que eu te venci. Mano, eu senti um desabafo de dentro dele, mano. Que atuação. Eu esqueci o nome do ator, do Charlie Cox, acho que é esse o nome dele, né? Que atuação que ele entregou nesse momento, mano. Que saiu um negócio que saiu de dentro, velho, do âmago dele, sabe? E veio aquele eu te venci. Sabe aquele desabafo forte? Mano, e você viu que momento, né? Porque, tipo, ele tá todo de branco. Não só sujou a roupa dele de branco, como sujou o quadro de sangue também, né? O quadro branco que ele tanto ama e tal, não sei o que. Mano, incrível. Meu Deus do céu. Eu fiquei apaixonado por essa cena. Deixa aqui nos comentários se você também ficou. O que você achou da cena final, da luta final. Então eram só esses 3 momentos que eu precisava comentar com vocês, que eu precisava desabafar e contar que, mano, eu amei essa terceira temporada de Demolidor. E eu quero saber a sua opinião. Você que já terminou, ou você que assistiu esses spoilers aqui, mesmo se você tenha terminado, vai lá, assiste, depois volta aqui e me fala o que você achou dessa terceira temporada. Deixa aqui nos comentários, por favor, vamos trocar ideia sobre essa série maravilhosa, porque ela merece a nossa atenção para receber uma 4ª temporada um dia. Então é isso, não esquece de deixar seu like aqui, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, e muito obrigado pela sua participação no vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!